Glória a Deus, Deus seja louvado. Quero trazer um alerta para você. Você que está na presença de Deus, você que está em uma denominação, seja conhecido como casa de oração ou igreja. Igreja somos nós, é um povo, uma comunidade juntos, expressando a mesma fé, buscando o mesmo Senhor, mas cada um com a sua fé. Mas o que importa? Mas é alertar aqui você algo muito tremendo. Qual Deus me trouxe aqui através desse capítulo, desses versículos, né? Que é o que hoje você traz algo escatológico, né? É uma profecia que ainda vai se cumprir no ver de muitos estudiosos, né? Só que eu quero dizer para você que essa passagem aqui, ela é antes da criação da terra. Você talvez já ouviu alguma pregação falando sobre isso, mas eu quero falar para você a importância desse capítulo e desses versículos para que você venha hoje literalmente entender a história, a profecia escatológica e literal que está acontecendo hoje, o que aconteceu antes e o que acontecerá no futuro. Mas aqui eu quero focar trazendo na história antes mesmo da criação do homem, o que ocorreu no céu. Apocalipse capítulo 12 diz assim: preste bem atenção. Capítulo 12, versículo de número 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás ou o diabo. Ele foi precipitado sobre a terra e os seus anjos. E como foi lido aqui, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, Satanás ou o diabo, e junto com ele os seus anjos foram lançados sobre a terra, e eles enganam todos na terra. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, a minha atenção, o que o Senhor quer nos ensinar. Aqui fala que Satanás, ele provoca uma facção, uma divisão no céu. Ele arrasta uma parte, um terço dos anjos para o seu lado, para lhe apoiar. E aconteceu isso no céu. A Bíblia está dizendo, está narrando aqui no livro de Apocalipse 12, versículo 7, que houve essa facção, essa divisão, essa batalha no céu. Miguel, o arcanjo Miguel, o anjo de Deus, batalhou contra Satanás e os seus anjos, e Satanás batalhou contra Miguel e os anjos. Então, ou seja, houve uma batalha nos céus, qual Satanás queria trazer uma divisão, uma facção terrível, uma divisão grande no céu. Só que lá, Deus dá ordem aos seus anjos para que expulsasse Satanás do céu e os anjos que se corromperam. E assim foi feito. Por quê? Porque se Deus não expulsasse Satanás e os anjos, o que seria do céu? Como que nós imaginaria o céu? Isso é muito importante. Por isso que quando no versículo 12, a gente vai ler aqui, diz assim: Pois alegrai-vos os céus, e vós que habitai nele. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Mas o que chama a atenção aqui, que diz aqui, os que moram no céu se alegrai.
se alegraram e se alegram. Por quê? Porque o diabo não está lá. Lá não há facção. Lá não há divisão. Lá não há guerra, batalha, picuinha, fofoca. Lá não há um irmão guerreando contra outro irmão, um anjo guerreando contra outro anjo. Aconteceu isso aí. Mas a Bíblia diz que Deus encerrou. Deus acabou com essa confusão, expulsando aqueles que queriam causar divisão e facção, brigas, intrigas, pecados. Foram expulsos do céu. Mas aqui a Bíblia diz que ele foi lançado na terra. Porque hoje na terra tem tantas guerras, brigas, divisões, o ser humano, um dividido, o outro só quer para si, o outro não estende a mão para o outro, é guerra, ofensa, divisões, facções, porque o diabo está aí. A Bíblia está dizendo que Satanás e os seus anjos foram lançados sobre a terra. Apocalipse diz, ai da terra e do mar, porque Satanás, o diabo, foi lançado até vós, e sabe que tem pouco tempo e tem grande ira. Então ele está fazendo o que ele fez no céu. Como ele não pode mais fazer facção, divisão, brigas, intrigas, fofoca, mas no céu, então ele está fazendo aonde? Ele está agindo aqui na terra, enganando o ser humano, como a própria palavra está dizendo. Ele foi lançado sobre a terra e engana todos na terra. E hoje as pessoas estão brincando com Satanás. Acham que Satanás é brincadeira. São espíritos enganadores que estão enganando multidões. Quer ver onde ele está agindo? É isso que o Senhor está mostrando. A palavra de Deus ele vai nos mostrar aonde mais ele vai agir. No mundo, é em todos os lugares, mas ele tem um lugar preferido. Porque os outros lugares já pertencem a ele, mas ele tem um lugar que ele quer corromper. Criar facção, divisão. A Bíblia vai deixar bem claro para nós. Aleluia. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses vai dizer aqui um pouquinho para nós entender. Diz assim, no versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui, ele se sentará no templo de Deus e vai dizer que é Deus e vai parecer que é Deus. Aqui está falando de quem? Satanás, irmãos. Muitos aqui interpretam essa palavra como fosse um homem. Vai vir um anticristo, um homem. Aqui está falando de um espírito. O diabo, os anjos são espíritos enganadores. Que habita em quê? A Bíblia fala no Novo Testamento que o templo de Deus é o homem, é a mulher. Nós somos o templo de Deus. Então onde que Satanás está habitando? Habitando em homens que se diz de Deus, mulheres que se diz de Deus e dizendo que servem a Deus, mas estão fazendo o quê? Divisão, facção, não tem amor, só querem ser exaltados. O diabo é o prato que ele ensina para muitos. O diabo ele queria ser o quê? Exaltado. Ele queria ser adorado. Ele queria ser reconhecido. Ele queria chamar atenção para ele. Ele queria estar ali nos holofotes. É isso. Ele causou divisão, facção, intrigas, brigas. Por que eu e você acham que as igrejas hoje estão nesse caos? Por quê? Irmãos com raiva de outro irmão. Grupinhos com facção, querendo mostrar para o homem.
Quem que está agindo nesses lugares? Quem que está agindo nesses templos? É simples, é a gente olhar para a Bíblia, para a palavra, e nós vamos ver que Satanás está usando muitas pessoas que estão dentro do evangelho, que se diz ser cristão. Muitas pessoas que se diz ser cristão está causando divisão, facção dentro das igrejas, dentro do povo de Deus, da comunidade, que deveria ser exemplo. É isso que essa palavra está alertando eu e você. Por isso que a palavra vai dizer que eu e você pode ser um anticristo. Eu e você pode ser um falso cristão, sendo usado por demônios, vivendo uma doutrina de demônios, achando que é de Deus. Quer ver eu mostrar para você? Olha o que Jesus nos ensina. Mateus 24, versículo número do 3 ao 5, só para você entender. Vamos ler um pouquinho, ver o que Jesus ensina para mim e para você. Diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Mestre, qual será os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Olha o que Jesus vai responder no versículo 4 de Mateus 24. E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, tome cuidado-vos, que ninguém vos engane. Tome cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o que chama a atenção aqui. Jesus está dizendo, os sinais da minha vinda será: muitos virão em meu nome. Muitos vão dizer que me serve, dizendo que é cristão, que é o Espírito Santo que habita nele ou nela. E eles vão enganar a muitos. Tome cuidado, porque os maiores falsos, os maiores enganadores, os maiores causadores de divisão, os maiores blasfemadores, os maiores contendeiros, julgadores, os maiores enganadores vai estar, não é na religião A, B, C ou outra lá, vai ser na cristã, vai ser na evangélica, vai ser na que diz que serve a mim, que serve a Cristo. Esses vão ser os maiores falsos profetas que vão vir em meu nome. E por causa deles, no versículo, então hão de entregar para serdes atormentados, no 9. Atormentados, serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Jesus está falando aqui não é de outras religiões, não. Jesus está falando da cristã, da religião evangélica. Olha o que tem acontecido hoje dentro da igreja evangélica, que se diz cristã. Facções, um querendo ser melhor que o outro. O amor esfriou. O amor de muito esfriou. Não vou generalizar que são todos, mas tem muitas igrejas evangélicas que Satanás está usando pessoas para causar divisão, pessoas que querem status, pessoas que querem aparecer, pessoas que querem chamar atenção para si próprio, viver de aparência. Jesus está mostrando que seria da própria igreja cristã. Seria o povo que vai dizer que serve a Cristo. Não é outra religião, não é budismo, não é espiritismo, não é islamismo, não é outras religiões, do candomblé, do umbanda, do quimbanda. Não, Jesus não falou que era essas religiões. Ele falou que os maiores enganadores seriam os que diriam que servia a Jesus. Tá aí.
tome cuidado com eles, porque eles vão enganar multidões. E de fato é isso. Olha o cenário que nós estamos vivendo. A enganação, a distorção da doutrina. Estão hoje mais servindo ao homem do que a Cristo. Paulo temia isso. Quando ele não temia a morte, ele não temia o que ia acontecer com ele, mas ele temia que depois que ele partisse ia vir lobos devoradores, enganadores. E eu sei que Paulo ele temia porque muitos crentes iam se acovardar diante disso. E é o que realmente está acontecendo hoje. Hoje o povo de Deus, que tem a verdade, que sabe da verdade, é covarde. A grande maioria é covarde porque tem medo de perder o cargo, tem medo de desagradar o homem, não tem coragem de confrontar, não tem coragem de dizer na cara: ei, você está errado, você está distorcendo a doutrina de Cristo. Hoje está um monte de podcast aí, debatendo a palavra de Deus, um achando que é dono da razão, mas cadê o evangelho que salva, que transforma, que liberta, em vez de estar discutindo um com o outro? Por que não está salvando, pregando a verdade, pregando o amor e vivendo de fato? Porque falar bonito qualquer um fala, mas e viver a palavra em prática? Mostrar realmente para as pessoas que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Ele veio para salvar o pecador da armadilha de Satanás, da enganação. Os que estão aí, que se diz serve a Cristo, estão se acovardando ao sistema. Está deixando o sistema dominar. Ah, mas se a gente for pregar isso aí, a gente não vai pregar em igreja nenhuma. Meu irmão, olha o tamanho da seara, olha o tamanho do campo. É isso que está acontecendo. A facção de Satanás está dentro das igrejas evangélicas. Muitos tá vendo, é muita fofoca, é muita gente. É como diz Jesus disse aqui, ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, muitos serão ofendidos, muitos trairão uns aos outros, muitos odiarão uns aos outros. É dentro da igreja evangélica. Hoje só vê irmão bicudinho com o outro, qualquer coisinha tá ofendido. Ah, se o pastor não me fizer isso por mim, eu me ofendo, eu saio da igreja. Mas os pastores, muitos são covardes. Não entendeu que a missão de Jesus, ele falou ali em João 6,60 em diante, havia uma grande multidão de discípulos, de seguidor de Jesus. Jesus ele começa a ensinar sobre a santidade, sobre a sã doutrina, sobre verdadeiramente servir a ele. O que é que acontece? Uma grande multidão se revolta contra Jesus e deixam de seguir Jesus e começa a dizer: quem suportarão esse sermão? Quem vai suportar esse sermão? Quem vai suportar essas doutrinas? Quem é que vai querer viver isso? Sabe o que Jesus falou para eles? Jesus já sabia que eles não estavam ali porque realmente eles queriam a salvação. Eles queriam ali chamar atenção. É o que acontece muito hoje na igreja. Muitos querem chamar atenção. Muitos querem estar ali só para dizer que está numa igreja. É uma imagem projetada para que as pessoas vejam lá. Ó. Mas, meu irmão, servir a Cristo é servir verdadeiramente. Isso serve para mim, principalmente para mim. Viver de aparência. Viver de status, mostrar uma coisa que não é. Quando você está na igreja, você é diferente, mas quando está em outros lugares, acabou. Tome cuidado. Esses que provocam facção, que estão ofendidos, é o que mais está vendo. A gente está vendo Satanás trabalhar dentro das igrejas. Também está vendo o diabo operando, trazendo facções dentro das igrejas. Irmãozinho, um chateado com o outro. Ah, se o irmão falar... Irmão, não foi diferente com Jesus. Quando Jesus trouxe a verdade, Jesus ainda perguntou para os 12. E vocês, querem ir junto com ele? Vocês querem ir junto com eles? Porque eu não vou mudar a minha palavra. Eu não vou mudar o evangelho. Eu não vou mudar a doutrina. Mas hoje, quantos pastores estão mudando a doutrina de Cristo para agradar membro? É o que a gente está mais vendo, é isso aí. Infelizmente, tome cuidado, porque muitos
Satanás já tem enganado, ó, há muito tempo. Se eu e você não tomar cuidado, realmente rever a nossa vida diante do altar de Cristo, da palavra, fazer um autoexame, pode ser que eu e você também já está longe de Jesus há muito tempo. Por isso que naquele grande dia ele vai dizer, muitos dizem para mim, Senhor, Senhor, profetizei, curei, expulsei demônios. E Jesus diz abertamente, apartai de mim vocês que só praticaram iniquidade. Vocês viviam de aparência, vocês viviam de enganação, vocês só viviam com a imagem projetada para que os outros, mas na imagem real, vocês não viviam na verdade. Você não vivia de fato em verdade. Porque, irmão, tá uma vergonha hoje a igreja evangélica. Hoje Satanás está dominando a grande maioria dos crentes. E eu não quero que você se ofenda. Se você estiver nessas condições, corra para a cruz de Cristo. Não se ofenda. Ah, mas esse irmão está julgando. Não, quem julga é a palavra. Se eu não tiver cuidado também, não é Deus que está me usando. Mas eu estou falando uma verdade. Olha as facções que tem dentro das igrejas. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de isso, eu sou da Assembleia, eu sou da Universal, eu sou da Mundial, eu sou da Adventista, eu sou de... Meu irmão, defendendo placa de igreja. Jesus nunca foi placa de igreja. Jesus é o Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Como Pedro diz em Atos, não há salvação debaixo do céu se não for por nome de Jesus. É simples. Se o evangelho, se as pessoas não correr para a cruz de Cristo, se as pessoas não se atentar às artimanhas e o engano de Satanás, muitos vão perecer dentro da igreja. Muito irmão que está ofendido com outro. Quantas facções, grupinhos dentro das igrejas não tá? Fazendo divisões, acepções de pessoas. Tá demais, tá demais. E eu quero alertar você. Você que se diz cristão. Tome cuidado. Olhe para o seu coração, olhe para a sua mente, veja o que você está fazendo. Faça um exame diante da palavra enquanto é tempo. Porque eu vou pegar minha parte. Porque se Jesus voltar para mim, coitado de mim se eu estiver nessa prática. Se eu estou deixando Satanás me manipular, me enganar e fazendo, mesmo dentro da igreja. Porque hoje, eu falo para você, quem está no candomblé, nessas outras religiões que muitas pessoas julgam, eles não impedem você ir para o céu. Eles não impedem você ir para o céu. Agora, os que se diz cristão, meu irmão, Jesus falou, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês não entram no reino e não deixam entrar quem quer entrar. Quem eram os fariseus? Quem eram os mestres da lei? Os que guardavam o Antigo Testamento, a Torá, as leis de Deus. Eles não entravam e não deixavam entrar os que queriam entrar. Hoje é o Novo Testamento, mas muitos fariseus e mestres da lei hipócritas aí que a gente vê, eles nem entram no céu, no reino de Deus, e também não deixam entrar quem quer entrar. Tá aí. Quem é? Os que já estão dentro da casa do evangelho. Os que estão se dizendo cristão. Eles não entram e não deixam entrar os que querem entrar. Tome cuidado. Acautelai-vos. Tome cuidado. Quem está falando é Jesus. Ó. Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu e disse-lhe, acautelai, tome cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganariam a muitos. Os enganadores vai vir como cristão. Jesus fala em Mateus 7, versículo 15. Tome cuidado com os falsos profetas, que virão até vós como ovelha, mas dentro deles, interiormente, lá dentro, a mente, a maldade está lá dentro. Eles são lobos devoradores. E como nós vamos conhecer? Nós conhecemos a árvore pelo fruto.
Não tem como uma árvore boa dar frutos maus, e nem uma árvore mal dar frutos bons. Então, a gente tem que experimentar. A gente não tem que concordar com tudo. Fugiu da verdadeira doutrina, fugiu daquilo que é santo, tome cuidado. Porque muitos vão dizer naquele grande dia, assim diz o Senhor. Ai, Senhor, eu profetizei, eu curei, eu expulsei em teu nome. Jesus diz, eu não conheço vocês. Jesus vai falar para muitos isso aí. É para os que estão na outra religião? Não, é para os que estão no cristianismo, os que estão na igreja evangélica. É os que estão dentro das igrejas evangélicas. É para eles que eles vão falar. Tome cuidado você e tome cuidado eu, para que nós não venhamos ser um desses. Essa é a palavra. Tome cuidado com facção, tome cuidado com fofoca, com intrigas, com falsos testemunhos, porque nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta naquele grande dia. Isso ninguém prega na igreja. Por quê? Quem quer pregar isso? Porque isso pega todo mundo, isso pega eu. Isso é para mim também. Eu tenho que tomar cuidado para que eu não venha a ser enganado por mim mesmo, pelos meus próprios desejos, pela minha própria natureza humana. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me atentar, vigiar aquele que está de pé para que não caia. É isso que eu estou entendendo. É para mim. É para mim. Não é só para você, não é só para o irmão, não é para a irmã. É para toda a igreja. Atentai, cautelai-vos, tome cuidado. Cuidado com seus sentimentos, cuidado com a sua mente, cuidado com seus olhos, cuidado para que você não caia, para que você não deixe Satanás usar a tua vida como instrumento para destruição, um falso testemunho. É o que está mais acontecendo hoje. As pessoas não querem ir para a presença de Deus porque olha para a igreja hoje, é uma vergonha. Será que eu e você não está sendo uma vergonha para Jesus? As pessoas olhar para nós. Agora, se você sofrer por causa do evangelho verdadeiro, se você está fazendo ali por onde? Vivendo o evangelho verdadeiro, não se envergonhe. Se alguém xingar você, se alguém maltratar você, dê glória a Deus, porque você está fazendo pelo correto. Não para agradar homens, mas tem que agradar a Deus. Independente do que aconteça, vamos agradar a Deus, porque o homem, ele não vai te dar salvação. A salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que negar Cristo, ele também vai negar no último dia. Negar Jesus? Não é falar neguei Jesus, não, é as suas atitudes que nega Jesus. É as minhas atitudes que nega Jesus. Vamos se atentar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E agradeça essa oportunidade.